complexidade de compreender a palavra de Deus tem sido um fator preponderante para os leitores, os estudiosos da palavra de Deus. E é com essas palavras que nós vamos ver o universo criado por Deus e a ciência, na qual vai pautando várias informações, tentando, desdobrar ou dar descrédito naquilo que é a palavra de Deus. E nesta série que nós estamos a levar a cabo sobre Jardim no Éden, estamos a mostrar por intermédio de didática e estudo profundo daquilo que é passagens bíblicas, o discernimento daquilo que o autor bíblico quer nos explicar. E é com essas palavras que no programa de hoje queremos falar sobre treva, sobre abismo. Visto que no episódio anterior falamos que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E é isso que nós vamos falar no programa de hoje, sobre a face, essa treva, que estava a cobrir a face da terra. O que é isso? O que no original hebraico, podemos entender a complexidade dessas palavras. Não saia dali, deixa teu like, tua mensagem é muito importante para que essa página, este canal, este vídeo possa ser visto por mais e mais pessoas. Não se esqueça, contribuindo para que o canal cresça. Não saia daí, queremos trazer esses assuntos para o seu conhecimento. Após as primeiras palavras de Deus sobre o início da criação dos céus e da terra, nós vimos que o universo já estava preparado, já estava em ordem quando foi criado pelo Hashem. Mas algo nos chama a atenção, no verso 2, quando surge de que havia treva sobre a face do abismo. O que se refere isto? O que o nosso tradutor ou o nosso escritor, que nós acreditamos que seja Moisés, queria nos passar quando ele estava a dizer que havia trevas sobre a face do abismo? Quais são essas trevas que pairavam sobre a terra quando foram criados? Veja comigo essa passagem, que fala sobre este versículo importante. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Gênesis capítulo 1, versos 2. O autor, que é Moisés, escritor de Gênesis, nós acreditamos que ele queria passar mensagens espirituais acima de tudo. Não bastasse ele escrever sobre a origem, do ponto de vista histórico, mas queria trazer Gênesis nesta dimensão também espiritual. E é por essa razão que queremos, por intermédio deste vídeo, tentarmos entender as pérolas espirituais que o escritor Moisés, que nós cremos, queria passar para nós. Nós temos certeza que quando Deus estava a dar os nomes, o sentido, por fase, a criação dos céus e da terra, nós vamos ver que ele estava tentar ou estava a pôr em ordem a sua belíssima criação. E é nesse contexto que nós queremos entender o que o escritor quer nos explicar. Quando ele vai transcrever, nós vamos ver que os nossos tradutores, eles vão transcrever essa passagem do ponto de vista de que havia treva sobre a face do abismo. Queremos entender claramente que tipo de treva é esse que se revelava no início da história do mundo. Será que realmente a terra estava em trevas? Será que era uma escuridão literal ou espiritual? Quais são as verdades contidas no livro de Gênesis? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Gênesis 1, versos 2. Depois dos céus e a terra serem criados, nos chama a atenção de que havia treva sobre a face do abismo. Essa palavra treva, no hebraico bíblico, tem o seu significado como rocher, que também tem vários significados, como podemos entender do ponto de vista de escuridão, falta de entendimento, falta de discernimento, ou também pode se traduzir como escondimento, como estar nu ou estar no obscuro. Então nós vamos ver que a palavra treva, que os nossos tradutores acharam certo traduzir assim, tem vários significados. Ou seja, a palavra rocher ou rachak também tem um significado amplo. Ele vai nos dar essa significância que podemos aqui, tentar entender. Logo, o Gênesis foi escrito por múltiplas conexões do ponto de vista literal, histórico e também do ponto de vista
espiritual. E são essas mensagens que, por intermédio deste vídeo, não é, queremos trazer para si. Não só mostrarmos como é que o nosso mundo começou, não só mostrarmos como é que os céus e a terra foram criados, mas também queremos entender, do ponto de vista profundo, o que é que Moisés queria trazer do ponto de vista espiritual ao explicar a história do nosso mundo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. João capítulo 1, 4-9. Já sabemos, não é, de que treva, do jeito que os nossos tradutores o traduziram, ou seja, a palavra rocher, do jeito que foi traduzido em treva, tem vários significados. Agora, o que é que significa abismo? Ou haver, não é, essa escuridão na face do abismo? Bom, existem várias múltiplas formas de entendimento. Bom, de acordo com a especificação do hebraico bíblico, uma forma literária que nós poderíamos traduzir a palavra ou a passagem que diz havia treva sobre a face do abismo, podemos traduzi-lo de que havia treva sobre a superfície do mar. É isto mesmo. A palavra abismo vai dar essa correlação ao significado do mar. O abismo que está a se falar aqui no livro de Gênesis é concernente ao mar, porque o nosso planeta, quando saiu das mãos do nosso Criador, era apenas 100% água, e ele estava ligado com os céus e a terra. Antes dos capítulos posteriores, não é? Aqui no Gênesis 1, verso 2 e 3, nós vamos encontrar de que não havia ainda separação do firmamento. E é nesse contexto que o nosso planeta, ou a nossa terra em questão, era apenas água. E quando o escritor Moisés vai dizer que havia treva sobre a face do abismo, está a se referir literalmente existir esse abismo ou essa profundidade na superfície das águas. Nosso planeta ser água, então havia essa profundidade na superfície das águas. E é por essa razão que nós vamos ver os vários teólogos, vários pesquisadores, não é, tentando explicar essa originalidade de que os nossos tradutores acharam por certo traduzir que havia treva sobre a face do abismo, mas de uma forma mais concisa. E, do ponto de vista de compreender o texto bíblico, podemos traduzi-lo de que havia sim treva, mas sobre a superfície do mar. O texto nos descreve que havia trevas, que no original é rocha, e que também significa ignorância, falta de entendimento, segredo, falta de compreensão. Além disso, sobre a face é a tradução das palavras alpinei, que significam sobre a superfície. Na verdade, há aqui um plural construto que vem do termo panim, literalmente faces, mas que sempre é entendido e traduzido no singular. E a terrom, que também significa oceano, mar. Assim, face do abismo significa superfície do mar. Poderíamos ainda retraduzir parte do Gênesis 1, verso 2, com uma interpretação espiritual que os autores do Novo Testamento pareciam fazer conexão. Depois desse entendimento, não é? De nós tentarmos traduzir de uma forma mais aproximada para entendermos como é que estava a terra, não é? Depois de sair da mão do Criador, o abismo ou trevas que havia nesse contexto era sobre a superfície do mar. Agora queremos também entendermos do ponto de vista espiritual o que o próprio escritor Moisés queria passar para os seus leitores, para o povo de Israel e para também nós que estamos no século 21. De dizer que podemos entender do ponto de vista espiritual da seguinte maneira: quando diz que havia treva sobre a face do abismo, nós temos certeza, ou de acordo com vários estudos que nós já fizemos, tenho certeza que tu conheces claramente de que quando se fala de água, de mares, na Bíblia se trata sobre povo, sobre nações. E é nesse contexto que nós podemos entender do ponto de vista espiritual de que havia essa escuridão, ou havia essa cegueira espiritual, podemos assim dizer, havia falta de entendimento, falta de discernimento sobre as nações do mundo. Por isso é que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou seja, pairava sobre as águas. Isso mostra claramente
que no Antigo Testamento o Espírito Santo ainda movia-se de uma forma silenciosa no mundo. Ou seja, ele não se fazia presente do ponto de vista mais abrangente ou mais literal. E as pessoas não conheciam ainda o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo estava trabalhando nas nações, como estava pairando na face das águas no princípio. Essa parece ser uma profecia que estava contida nas palavras de Gênesis 1, verso 2, sobre a escuridão que o apóstolo João falou logo na abertura do seu evangelho, e tem muitos paralelos com o capítulo 1 do Gênesis. Depois disso, nós vamos ver o Espírito Santo, pairando sobre a face das águas, mostrando que ele estava agindo das nações. Mas como é que Deus vai fazer para quebrar ou para tirar em cena essa escuridão ou essa treva ou esta falta de entendimento que pairava nas nações ou no início do nosso universo? É quando vai aparecer a luz. Se tu veres o livro de João, vai se representar o aparecimento dessa luz. Veja comigo essa passagem muito bonita. Segundo George Lanza, luz, na linguagem semítica da Bíblia, também significa entendimento ou compreensão. Assim como o Eterno traduziu da escuridão do princípio como o aparecimento da luz, João nos dá o sentido de que o nascimento de Jesus é o aparecimento daquela mesma luz primordial que traz o entendimento que faltava ao mundo. Essa passagem nos mostra claramente como é que a luz vai aparecer na criação e também do ponto de vista espiritual vai iluminando as nações que estavam nas trevas, as nações que estavam na escuridão ou na falta do seu entendimento. Agora queremos entrar também no assunto sobre essa luz que vai aparecer nessa passagem da criação do mundo. Bom, queremos dizer que quando nós lemos essa passagem bíblica, nós tentamos compreender do ponto de vista literal de que a luz foi criada, mas não é isso que o texto original do hebraico quer nos explicar. O texto original do hebraico quer nos mostrar claramente de que a luz estava escondida. Essa luz não são luminares como o sol, a lua e as estrelas, pois esses todos elementos luminares, vão ser criados posteriormente. Essa luz que vai aparecer para dissipar as trevas era a luz do próprio Deus que vinha da própria essência de Deus. Ou seja, a luz era o próprio Deus, era a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E é com isso que o livro de João vai dar mais expansão. O livro de João vai dar mais claridade, mostrando que essa luz que nasceu, que se fez carne e habitou entre nós, já havia se revelado no início da história do mundo. Parece que o livro de Gênesis quer nos trazer várias informações espirituais, informações do plano de salvação ser elaborado logo no início da criação do mundo. Se você acompanhar calmamente essa passagem ou esse vídeo do programa de hoje, tu compreende claramente que ali já estava a ser ensinado do ponto de vista teórico o plano da salvação. Ou seja, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo já estavam atuando. E o Senhor, o Hashem, o Eterno, vai fazer essa separação, vai fazer essa acepção entre a luz e a treva, mostrando claramente de que Deus estava dividindo as nações, estava dividindo o ser humano, pois embora que o ser humano ainda não havia sido criado. De forma espiritual que nós podemos entender o livro de Gênesis, pois embora que é um livro histórico, vai narrar a história do nosso universo, dos nossos primeiros pais, mas também um livro que traz essas verdades espirituais. Veja comigo, o que os teólogos, os grandes pensadores, dizem a respeito da luz, do ponto de vista de entendimento, do ponto de vista de conhecimento. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Apocalipse 21, versos 23 e 24. Realmente Deus vai fazendo separação entre a luz e a treva. E não se trata, meu querido amigo, da luz que nós conhecemos nos dias de hoje. Não são luminares o sol e a lua. É a luz que emana do próprio Deus, a luz que vem do próprio Senhor. E essa luz que vai fazer separação entre luz e treva. Isso nos dá a entender que, possivelmente, o Senhor
já estava a precaver essa separação entre a luz e a treva, entre aqueles que seguem o Senhor e aqueles que seguem o nosso inimigo. E a palavra, não é, que é apresentada aqui é o verbo badal, que está a dar um significado de limites. O Senhor já estava a pôr limite, não é, entre essas duas ocasiões do nosso universo, mostrando claramente que a luz que emanava de Deus, que a luz que emanava do próprio Hashem, é que vai fazer essa separação entre o sol, ou seja, entre o dia e noite, ou entre aqueles que seguem a Deus e aqueles que seguem o adversário. Já conseguimos entender no programa de hoje que realmente o texto bíblico, não é? O Gênesis 1, verso 2, que vai falar de que havia treva sobre a face do abismo, literalmente estava a se dizer que havia treva ou profundidade na superfície das águas, na superfície do mar, pois o nosso planeta, quando saiu da mão do Criador, era apenas águas. E era um planeta que estava ligado com os céus. Logo, nos versos posteriores, que nós não teremos condições para falarmos nessa série, mas quem sabe nos projetos futuros, realmente o nosso planeta Terra estava ligado com o céu. E o Senhor vai separando o firmamento para que houvesse separação entre o céu e a terra. E é nesse contexto que nós vamos ver essa separação. Deus vai trazendo luz ao nosso planeta, luz a todos, para que pudesse iluminar não só a terra, mas o restante da criação que viria depois. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 de João, capítulo 2, versos 11. Realmente, esses são assuntos que, do ponto de vista histórico, podemos agregar valor, mas do ponto de vista espiritual, o escritor da mensagem, que é Moisés, queria trazer esses aspectos para nós pudéssemos compreender claramente que já desde o Gênesis, não é? Ele, ao escrever as origens, escrever a história do nosso planeta Terra, ele já queria trazer mensagens espirituais, mensagens subliminares, mensagens incomuns, mensagens sobrenaturais. E essas mensagens vão chegar até ao século XXI, para nós compreendermos como o nosso Deus é tão bonito, é tão bom, que tira coisas boas, coisas melhores para o nosso bem, para que nós, como ser humano, pudéssemos viver em paz e harmonia. Pese embora o pecado, Deus já estava mostrando, entre linhas do Gênesis, o seu plano para redimir o ser humano. Você que nos segue aqui na nossa página Crônicas Celestiais, meu querido amigo, deixa teu like, tua mensagem, subscreva, siga-nos e partilhe este vídeo para os seus amigos. Venha conosco, queres fazer parte da nossa equipe, és bem-vindo. Ajude-nos naquilo que você achar necessário para engrandecermos, para crescermos, do ponto de vista de materiais e de elementos para alcançar mais pessoas. Nunca se esqueça que a eternidade se aproxima. Até lá, aquele abraço.